Olá, senhores, como estão? Hoje eu quero falar com os senhores sobre como tratar a jornada de trabalho do empregado nos dias de jogos da Copa do Mundo, mais especificamente nos dias de jogos do Brasil, né? Como que pode ser feito? Vejam bem, a grosso modo o empregador tem algumas alternativas. Considerem primeiro que o dia de jogo do Brasil não é feriado, não é dia de folga do trabalhador, portanto, como regra geral, veja bem, a legislação permite que o empregador exija o trabalho, mesmo durante o jogo da Copa do Mundo, os jogos do Brasil. O empregador pode exigir sim que o empregador trabalhe e, se não trabalhar, pode sim descontar. Naturalmente, por uma questão aí de bom senso, considerando, né, que o futebol no Brasil é um tema bastante importante, é um tema que causa uma certa comoção, é interessante que o empregador adote umas outras possibilidades. Então, eu vou dar aqui algumas sugestões para vocês, né? A primeira delas é quando o empregado possui no contrato de trabalho um termo de compensação semanal. Então, vamos pegar aqui um exemplo, tá? Vamos simular que o jogo do Brasil é numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, portanto, um jogo de 2 horas finalizaria por volta das 11 horas da manhã. Digamos que o empregador libere, olha a situação, o trabalho desses empregados das 9 para que eles entrem somente às 13. Então ficaria 10, 11, 12, 13, 4 horas liberadas. Se o empregado possui com a empresa um termo de compensação semanal, não estou falando de banco de horas, é o termo de compensação semanal, ele pode naquela semana e somente dentro daquela semana trabalhar 1 hora na segunda, 1 na terça, 1 na quarta, 1 na quinta e naturalmente na terça, que é o dia do jogo do nosso exemplo, ele entra às 13 horas e está compensado, sem que se pague hora extra e sem que se desconte do trabalhador. Essa é uma alternativa. A outra alternativa para as empresas que têm um banco de horas. Veja, quando a empresa possui um banco de horas, que pode ser por acordo coletivo de trabalho, pode ser pela convenção coletiva de trabalho, pode ser pelo termo individual aprovado agora aí pela reforma trabalhista, aí nesse caso o empregador pode fazer para os empregados a comunicação, dizendo que eles vão começar o trabalho a partir das 13 e essas 4 horas negativas, ao invés de ter a preocupação de se compensar durante a semana, vai para o banco, vai 4 horas negativas para o banco de horas para que se compense ao longo da semestralidade ou anualidade de acordo com o tipo de banco de horas, tá? E uma outra alternativa, naturalmente, no meio do caminho entre uma e outra, de fato é manter o horário de trabalho na empresa, porém, na hora do jogo, interromper o trabalho e permitir que os empregados assistam o jogo na própria empresa. Quando o empregador faz esta última hipótese que eu estou falando para vocês, veja, já não é nem caso de compensação, é caso de abono, porque o trabalho não foi liberado. Então o empregado entrou, bateu ponto, trabalhou um pouco, vamos supor que ele entrou às 8h30 da manhã, trabalhou meia hora, paralisou às 9 e retomou logo após o jogo. Sei lá, acabou 11h30, 11h10, paralisou logo após o jogo. Esse período não é para ser compensado. De fato, o que nós recomendamos é que seja tratado como abono. Por quê? Porque o período não foi liberado, como nos outros exemplos que eu dei. Então, apesar, só fazendo aqui um resumo, apesar do empregador poder exigir o trabalho, a gente sempre recomenda, até pelo tipo do tema, que faça uma dessas hipóteses de compensação que a gente sugeriu ou permita que o trabalhador assista os jogos na empresa. Eu quero aproveitar aqui e convidá-los para que vocês possam curtir a nossa página do Facebook, nós sempre postamos vídeos lá, pelo menos um por quinzena, né? E para que vocês também nos sigam no nosso canal do YouTube. Eu aguardo os senhores no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo.